Olá, crianças! Muito boa tarde! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Para isso, vocês vão pegar a apostila nas páginas 19 e hoje nós vamos trabalhar até a página 23, certo? Então, vamos lá, crianças. Leia, registre e revise. Escrevendo uma notícia, a importância das árvores. Então, na seção Os Segredos do Texto, você interpretou uma notícia e analisou como esse gênero textual se organiza. Agora é o momento de pôr em prática seus conhecimentos antes de colocar a mão na massa para escrever o texto. É fundamental que você se informe sobre o tema da notícia que vai produzir a importância das árvores. Para começar, leia o texto a seguir, publicado no site da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, que é a Embrapa, tá? Então, nós vamos ler o texto, porque ele vai nos dar embasamento, vai nos trazer informações para que possamos redigir, escrever essa notícia. Então, vamos lá. O texto que nós vamos trabalhar chama-se Árvores. As árvores são o maior patrimônio ambiental que existe nas cidades, pois elas abrigam os pássaros que espalham as sementes e comem os insetos. Elas dão sombra e diminuem a temperatura, e aí fica bem mais gostoso andar pelas ruas. Você pode caminhar pelas calçadas, praças, parques, divertir-se e ser mais saudável. Porém, não basta plantar árvores na calçada. Elas precisam também ser cuidadas. E quando alguém for cuidar delas, pode ser que tenha que cortar um galho ou um ramo seu. Isso se chama poda e é algo benéfico para elas. Mas repare bem, a poda exagerada pode causar mal à planta, devendo, portanto, ser evitada. Então, crianças, lá na página 20, na questão número 1, o que fala? O texto chama atenção para a importância das árvores e o cuidado que se deve ter para mantê-las sempre saudáveis. Vocês vão sublinhar, passar um traço por baixo, sublinhe no texto com a cor. Então, vamos lá. Letrinha A, de verde. Aonde que tem lá no texto da página 19, que está falando os benefícios proporcionados pelas árvores? O que ela traz de bom para a gente? Então, vocês vão passar um traço verde por baixo dessas informações que está no texto. Letrinha B. De azul, o que deve ser feito para cuidar das árvores? Aonde está falando o que deve ser feito para cuidar certinho das árvores? Aí, vocês vão passar um traço por baixo em azul. Letrinha C. De vermelho, o que não pode ser feito com as árvores? Então, vamos lá no texto. O que não pode ser feito com as árvores? Eu vou passar um traço por baixo, na cor vermelha, certo? Na questão número 2, agora observe atentamente as imagens a seguir. Então, eu tenho duas imagens, certo? A imagem 1 e a imagem 2. O que vocês estão vendo na imagem 1? O que vocês estão vendo na imagem 2? Sempre nas imagens temos a legenda, tá? E de onde foram tiradas. Letrinha A. O que está sendo mostrado nas fotos? O que está sendo mostrado na foto 1? O que está sendo mostrado na foto 2? Na questão da letrinha B, qual é a relação entre as informações do texto Árvores e as imagens 1 e 2? Explique seu raciocínio. Então, de acordo com o texto Árvores que vocês leram na página 19, o que tem a ver esse texto com as imagens 1 e 2? Aí vocês vão explicar, tá? Com as palavrinhas de vocês. Agora, na página 21, com base nas informações do texto Árvores e também nas imagens 1 e 2, você vai escrever uma notícia sobre esse tema, sobre esse assunto, tá? Das árvores. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Vai ser o nosso planejamento. Olha aqui, hora de planejar. Questão número 3.
Uma notícia exige planejamento para o levantamento de informações e a organização do texto. Letrinha A. Siga as orientações do professor para definir qual fato será noticiado. Considere que a notícia será lida por seus colegas e divulgada no jornal da turma ou no mural da escola. Letrinha B. Preencha o roteiro a seguir conforme a orientação do seu professor. Então, agora eu vou explicar para vocês o nosso planejamento, como que nós vamos organizar essa notícia. Então, vamos lá, vamos fazer esse planejamento, preenchendo essa tabelinha aqui na página 21, tá? Então, nós vamos preencher a primeira parte. Qual que vai ser o título da minha notícia, certo? Se vocês quiserem escrever primeiro para depois voltar aqui e colocar o título, pode ser também, tá? Mas nós já sabemos que é o tema sobre árvores, de acordo com aquele texto e as imagens que nós vimos, certo? Então, o lead. O lead é a primeira parte da notícia, que ele vai trazer tipo um resuminho no primeiro parágrafo, certo? Que tem que conter essas informações aqui. O que tem que conter no lead? O que aconteceu, quem foi o responsável, quando aconteceu e onde aconteceu. Então, o nosso primeiro parágrafo tem que ter essas informações. Para isso, para facilitar a escrita do texto, depois, né, a notícia final, nós vamos fazer esse planejamento aqui, ó. Então, vamos lá, ó. O que aconteceu? Vocês vão escrever o que aconteceu. Porque nós estamos falando sobre as árvores, sobre aquele texto base que nós lemos, certo? Quem foi o responsável pelo fato que aconteceu aqui? Quando que aconteceu e onde aconteceu? Então, vocês vão colocar essas informações aqui nessa página aqui, nesse quadro, ok? Feito isso, nós vamos para a página 22. Isso, que agora nós vamos para o corpo do texto, certo? Que é a segunda parte da notícia. Então, nós vamos lá, ó. Como que aconteceu o fato? Agora, vocês vão detalhar melhor. Como que aconteceu esse fato? Por que aconteceu esse fato? Quais foram as causas e as consequências desse fato? O que disseram as pessoas envolvidas no fato? Então, vocês vão escrever em cada parte aqui para depois a gente montar o nosso texto. Agora, com essas informações em mãos, nós vamos escrever a nossa notícia, certo? Que vai ser a hora de registrar. Questão número 4. Utilize as informações indicadas no seu roteiro, que é essas tabelinhas, as duas tabelinhas, para escrever a notícia. Não se esqueça de seguir a estrutura. Qual que é a estrutura da notícia, né? O título, o lead, que é aquele resuminho, e o corpo do texto. Vocês vão fazer o rascunho dessa notícia no caderno de vocês, de língua portuguesa, tá? Ou se quiser também pode fazer em uma folha avulsa. Feito essa notícia, nós vamos fazer uma revisão, usando essa tabelinha aqui abaixo do número 5. Por quê? Porque se tiver alguma coisa faltando, eu vou lá e vou fazer a correção, certo? Então, vamos seguir aqui o roteirinho para ver se a notícia ela cumpriu com todos os objetivos dela aqui, tá? Com tudo que tem que ter. Vamos lá? Hora de revisar e escrever. Agora é o momento de revisar o seu rascunho, preenchendo a tabela a seguir conforme a orientação do seu professor. Então, vamos lá. Fiz o rascunho da minha produção textual, que é o gênero notícia. Vamos ver aqui, ó, na tabelinha. Acompanhem comigo, ó. A notícia apresenta um título. Ah, eu coloquei o título? Sim. Então, tá ok. Se eu coloquei não, eu vou ter que voltar lá e colocar o título na minha notícia, certo? O texto está organizado em parágrafos. Eu organizei, o meu texto foi dividido em parágrafos. Eu escrevi tudo junto. Porque não pode ser escrito tudo junto, tá? Tem que ter os sinais de pontuação, tem que ter os parágrafos, tá? Se sim, ok. Se não, eu preciso voltar nesse texto, tá? Para fazer as correções, antes de mandar para a prof. Depois, o lead, a primeira parte da notícia, responde as perguntas
o que, quem, quando e onde. O que aconteceu, quem estava envolvido, quando que aconteceu e onde que aconteceu. Então, no primeiro parágrafo tem que conter isso. Se não conter essas informações, eu preciso rever meu texto. Depois, o corpo do texto, que é a segunda parte da notícia, apresenta mais informações sobre o fato, relato detalhado de como aconteceu, as razões, as consequências. Então, no segundo parágrafo, eu vou detalhar melhor. Eu vou contar mais detalhes sobre isso, tá? O texto apresenta declarações de pessoas envolvidas. As pessoas ouvidas foram corretamente identificadas no texto? A linguagem empregada no texto é adequada? Lembrando que a notícia, ela precisa ser usada uma linguagem mais formal, uma linguagem culta, né? Não é aquela linguagem que a gente usa no dia a dia. As palavras foram escritas corretamente? As frases foram pontuadas corretamente? Eu usei sinais de pontuação? Iniciei com letra maiúscula, tá? Observa certinho. E agora, crianças, lá na página 23. Após a revisão, registre a versão final do texto em uma folha à parte ou mesmo no caderno, tá? Acrescente uma imagem para ilustrar a notícia e lembre de criar uma legenda para essa imagem, né? Porque eu preciso mostrar para o leitor o que significa essa imagem, tá? E aqui nós temos e depois vai mandar foto para a prof, que eu vou fazer a correção para ver se está tudo certinho, tá? E aqui nós temos Connect, né? Que tem a sugestão de um site aqui que está ensinando a criar um jornal de uma forma fácil e prática. Aí aqui também tem o passo a passo, né, de um jornal, desde a capa até as partes com as notícias, tá? E se vocês tiverem oportunidade, tiverem tempo, pode tentar criar seu próprio jornal, certo? Crianças, então a nossa aula de hoje de língua portuguesa é essa questão da produção textual dessa notícia. Vocês vão finalizar, vão me mandar uma foto da versão final, já feitas as correções, certo? De acordo com aquela tabela, e vai mandar para a prof, que eu vou arquivar aqui junto com a atividade de cada um. Então, muito obrigada. Até a próxima aula.